Estou aqui novamente ao vivo sobre coach, sobre Obrigado por retornar aqui, Ju. Estava dando suporte aqui para o Francisco. Vê se eu entrei. Olá! Agora sim, Francisco. Espera aí um pouquinho só que eu vou acertar aqui. Perfeito. Muito agradecido. Francisco que já está aqui conectado conosco. Hoje nós vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre coach, sobre mentoring. Tenho o prazer de estar aqui com o Francisco. O Francisco que é coach e mentor de longa data, Muito administrador. Um grande abraço ao Pedro Panos, que aqui está conectado. O Pedro, que é o nosso coordenador do Grupo de Excelência em Coach do CRA de São Paulo. Um abraço ao Pedro, grande líder. Estou conectado? Está conectado, Francisco, está online aqui. Se você puder descer um pouquinho só a câmera para a gente pegar mais o seu rosto, ver se você consegue. Agradeço. Boa noite, Pedro, mais uma vez. Ju, quem puder compartilhar essa live, marcar. Hoje vamos falar sobre inovação, como que o coach, como o mentor pode contribuir com a inovação. Melhorou, Francisco? Como é que ficou? Melhorou. Melhorou? Você está me ouvindo bem? Sim. Pedro, nos dá um retorno aí também, se o som está chegando, a imagem, como que está para você, por gentileza. Mais uma vez agradeço, Ju, e aqui vamos iniciando aqui esta live, que tem como propósito falar um pouco mais sobre coach, sobre mentor e como esse profissional pode contribuir com a inovação, seja para profissionais ou para organizações. Obrigado, Pedro, pelo retorno. Pode falar, Francisco. Não é que você estava fugindo um pouco. Som. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. O Pedro, que aqui está nos acompanhando, também destacou que está nos ouvindo bem. E vamos seguir aqui. Vou começar, Francisco, fazendo uma pergunta para você sobre qual a importância hoje das empresas, dos profissionais inovarem? Está apagando. Para mim está normal, Francisco. Eu não sei, o seu celular está apagando? Tá ok. Então eu vou começar aqui, primeiramente conceituando essas duas figuras importantes, o coach e o mentor. De acordo com o GEC, o Grupo de Excelência, coaching é uma atividade profissional que se dá por meio de um processo confidencial, estabelecendo uma relação de parceria entre o coach profissional, eu, Francisco, entre outros coaches, e o cliente, que visa o desenvolvimento pessoal e profissional, apoiando e investigando, com o objetivo de atingir resultados previamente estabelecidos. Agradeço a Bruna, que está aqui conosco, o Edson Nunes, um grande abraço. Eu estava aqui, enquanto você estava se ajustando, Francisco, falando um pouco sobre o conceito de coach do GEC, Grupo de Excelência em Coach. Ótimo, e agora, ótimo. Devolvo aqui a pergunta novamente. Qual a importância de inovação para empresas, líderes, profissionais e assim por diante? Veja bem, hoje o coach ele é uma das melhores ferramentas que nós temos para o desenvolvimento de líderes. Se você, por exemplo, eu tenho um pensamento, por exemplo. Se você vê, por exemplo, o seu concorrente, a sua empresa, por exemplo, não está trabalhando com coach executivo, pode crer que ela está perdendo terreno com seus concorrentes. Porque hoje o coach, ele é mais do que uma inovação. Ele cresceu muito dentro das corporações. Então, antigamente, o coach, normalmente ele era para C-level, os presidentes, etc. Hoje em dia, essa pirâmide abaixou, devido à necessidade de a empresa estar sempre inovando.
Então, quando você diz assim, o que é inovação em termos de coaching? Antigamente nós andávamos, por exemplo, numa linha muito tênue entre coach e mentoring. Não sei se você lembra disso. Sim. Inclusive, muitas vezes a gente dizia que o mentoring era uma coisa, o coach era outra. E hoje a gente percebe dentro das organizações a necessidade, quando eles contratam um coach, eles contratam pelo currículo. E às vezes eles perguntam, você poderia, talvez, dar, eu diria assim, alguns pitacos, né? Naquele processo, que antigamente nós não podíamos fazer isso. Coach é coach, mentor é mentoring, né? Então, hoje a gente ainda já consegue fazer. Eu tenho muito... Eu tenho trabalhado muito aí com empresas, principalmente da área farmacêutica, etc. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do livro do CEO da Novartis, e ele disse que antigamente o coach era só para, vamos dizer assim, para os níveis superiores, né? E ele ampliou isso. E ele achava que nunca precisava de coach. Eu não preciso de coach, eu sei o que é, o que eu tenho que fazer. E aí ele percebeu, ele inclusive numa entrevista que ele fez com a coach executiva dele, ele diz claramente que ele mudou a empresa, ele mudou a maneira de gerir a empresa. Dentro do GEC, nós temos algumas células, você sabe disso, né? Então, uma das células, por exemplo, que nós trabalhamos muito é o coach e inovação, coach mentoring, mais voltado para a inovação. E o GEC, ele é um grupo de excelência em coach. O GEC, ele trabalha, podemos dizer assim, ele pesquisa sobre coach. A gente tem as células, e não é só essa célula de inovação, são várias células que trabalham 24 horas por dia, vamos dizer assim, seus membros, trabalho voluntário e desenvolvendo novas técnicas de coach, pesquisando sobre o que é coach. Eu diria até um pouco para você que a gente tem um trabalho acadêmico lá, né? Que a gente vai buscar nas raízes. Não sei como é que você percebe isso. Eu também, como sou acadêmico, né? Fiz lá o meu mestrado, meu doutorado na Florida Christian University, com muita alegria, sou professor lá na Florida Christian, na cadeira de coach, então constantemente nós fomentamos aí a pesquisa, também avalio trabalhos, bancas de TCC em nível de mestrado e doutorado, e eu percebo essa preocupação do GEC, e aqui eu quero saudar também os membros do GEC presente, a querida Nocilene. Se hoje eu estou no GEC, eu devo aí a Nocilene, porque ela foi uma conexão importante nesse sentido. Mando um abraço também para a Aline, para o Dr. Marcos Durante, grande ginecologista, um abraço. A Rita, que também fez formação em coach comigo, o Rodolfo, e tantos outros que aqui estão conectados. Eu concordo que o grupo ele tem essa pegada de excelência, essa pegada de pesquisa e também a questão pragmática. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para mencionar a definição que o GEC também coloca como mentor, já que o Francisco estava falando um pouco sobre essa questão. Mentor é uma relação orientativa, sistemática, ou não, onde o mentor, com base nas suas experiências e maturidade, e aqui um ponto importante que diferencia muitas vezes quem é o coach e quem é o mentor. O mentor ele tem uma expertise, uma experiência prática ali na área de atuação da empresa ou na competência que vai se desenvolver. E ele indica linhas de atuação, facilitando e estimulando, bem como acompanhando o indivíduo e o seu cliente nessa jornada. Ô Francisco, eu sei que você tem milhares quase de horas aí com o coach, com a atuação de mentor, e aqui mais uma vez quero saudar quem está conectado, Igor, que fez o seu mestrado em coach, foi me orientando, um grande abraço, Igor, fez um trabalho fantástico, trabalhando a questão da inteligência espiritual, e aqui eu já agradeço por ter me escolhido como orientador.
Eu pergunto para você, então, ô Francisco, sobre como que você, nos seus processos de coaching, de mentoring, consegue perceber que os seus clientes, os seus coaches, seus mentorados, conseguem dar aquela virada de chave e começar a implementar inovação dentro da empresa, dentro da carreira. Abraço, Michele. Interessante essa sua pesquisa. A virada de chave, ela acontece dentro do processo de coaching. Então, como é que funciona? Antigamente, você deve lembrar muito bem, o coach era colocado assim, a pessoa vai para o coach para consertar, era uma ferramenta de conserto. Vamos mandar o funcionário para o mecânico, se der certo, ele vai para a rua, se ele não der certo. Se ele der certo, ele fica. E aí o coach passou a ser encarado como um processo de desenvolvimento humano, um processo de auxiliar a pessoa a desenvolver suas competências, a buscar seu autoconhecimento, principalmente, a entender o ser humano que está na nossa frente. Aí você começa, dentro do processo, quando você começa a trabalhar, normalmente surge processo, vamos dizer assim, que você sente que ali você precisa usar um pouco a sua expertise de mentoring. Então é naquele momento que a gente pede licença ao nosso cliente, tira o chapéu de coaching, coloca o chapéu de mentoring, dá a sua sugestão e diga ao coach, ao cliente, se você quiser, você pega, se você não quiser, você joga fora. Porque normalmente o mentoring, ele é usado, inclusive, para levar, por exemplo, a pessoa que assumir um cargo, um gerente vai para a diretoria, ele precisa treinar o substituto. Então ele tem que pegar na mão aquela pessoa e vai preparar ele para usar o lugar dele. O mentor vem de antigamente, tanto que vem de mentor, que é na antiga Grécia. O mentor naquela época ele já fazia isso. E ele foi muito difundido há muito tempo atrás. E hoje ele voltou. Hoje, nos processos de coaching, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu quero um coach mentor. Isso é inovação. Antes você não falava em coach mentor. Uma coisa é uma coisa, como eu falei no início, outra coisa é outra. Então eu vejo o processo de mentoring hoje cada vez mais crescendo junto com o coach, junto com o desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a tirar o chapéu de coach e fala, agora daqui para frente nós vamos conversar como mentoria. Isso acontece várias vezes em processos e muitas vezes nós somos escolhidos pelo nosso currículo, pelo que nós temos, pelo que nós podemos compartilhar com aquele cliente. Perfeito, Francisco. E nesse... Pode falar. Não, fala, o que você ia perguntar? Nesse contexto aí das empresas demandando aí do coach, além da competência técnica, no sentido da habilidade de promover as mudanças e assim sucessivamente, também querer beber um pouco de uma experiência dele. Esses são focos de estudos hoje do GEC, e eu quero aqui destacar, e fazer o convite para quem está aqui nos acompanhando, seja nesse momento, online, ao vivo, ou talvez assistindo esse vídeo posteriormente, para que acompanhe o GEC nas redes sociais. Essa é uma primeira de uma série de lives que nós iremos promover, com o objetivo de trazer à tona aí questões importantes, como essa questão da inovação, do coach, do mentoring, da aproximação desses dois papéis, inclusive com artigos que em breve serão também disponibilizados no nosso perfil do LinkedIn. Para quem tem LinkedIn aqui, eu vi há pouco a minha querida amiga aqui, Rita Bustamante, que fez formação de coach comigo, que também me acompanha lá no LinkedIn. Acompanhe o GEC, Rita, porque ali é um celeiro de informação bastante interessante. Você quer fazer mais alguma colocação, Francisco? Sim, é importante
ressaltar o papel do coach. É aqui dentro do GEC nós temos. Eu tenho uma pesquisa que foi feita, por exemplo, as mudanças que foram causadas agora pela pandemia. Então, foi um estudo recente, inclusive, feito pela International Coach Federation, e ela estimou que a receita gerada pelo mercado global de coaching foi de 2,9 bilhões de dólares. Um aumento praticamente de 21% em relação a um estudo semelhante feito em 2015. O estudo também estimou que hoje existe, para você imaginar, 71 mil coaches certificados em ativo em todo o mundo. Houve um aumento praticamente de 33% desde 2015. Essa é uma prova bastante assim, contundente, que a gente pode dizer, de que o coach se tornou a solução de liderança, escolhido por empresas que tenham mentalidade de crescimento, que isso é importante. Portanto, é importante que a gente olhe dentro das nossas empresas, até para quem não está assistindo, e procure ver que se seus líderes executivos eles estão trabalhando com coach, ou eles estão ficando para trás. Então, o coach hoje é uma realidade. E isso dentro do GEC a gente tem conversado bastante sobre isso. Inclusive, falando muito sobre como que nós podemos ser o melhor coach para os nossos clientes. E é interessante que, se a gente for entender um pouco como é que funciona, o GEC ele tem uma grande diversidade de cabeças. E eu acho que isso é importante. Então, você tem coaches de várias formações, psicólogos que viraram coach, vamos dizer assim. E essa é uma transformação muito legal. Eu acho que eles trazem uma contribuição muito grande para todo o contexto, que a gente não fica só pensando dentro da caixinha. Isso, a gente amplia muito o nosso horizonte e a nossa maneira de atuar. Perfeito, Francisco. Agradeço que você sinalizou. Francisco que tem faz parte do ICF, né, a Federação Internacional de Coaching, e ele está sempre atualizado aí com dados, com informações de mercado em nível global. Eu quero aqui responder a pergunta e agradecer também a pergunta da Ju, que fez o seguinte questionamento. Então, o coach e o mentor se complementam? Sim, de fato, eles podem se complementar. É interessante destacar que você pode ter só o coach puro, você pode ter um mentor puro, mas o que tem sido perceptível, e inclusive em debate lá no GEC, é a aproximação desses dois papéis, e nós estamos num processo, eu digo assim, bastante pragmático, mas também de pesquisa, para verificar como gerar aí a melhor conexão entre esses dois papéis, quiçá surgindo um terceiro papel, um terceiro profissional, ou a união desses dois, que, como o Francisco bem destacou, e eu tenho percebido no mercado, as empresas, ainda que o coach não precisa ter experiência na área, eles vão querer só se tiver experiência naquela área. Exatamente. Então não é também uma questão só do coach como se posicionando, mas é como o mercado vem demandando o coach. E independente se você é coach, ou se você é mentor, ou se você é um líder, é importante a gente estar conectado com essas tendências de mercado. Mando um abraço aqui para a Ana também, que aqui entra. É interessante que você está comentando, né? Veja bem, quando as empresas hoje, principalmente com a pandemia que houve, elas tiveram que processar uma grande mudança. E essa mudança, ela não foi uma mudança, vamos dizer assim, planejada, como normalmente as organizações dizem, olha, eu vou, por exemplo, eu vou pôr o home office daqui 5 anos. Veio a pandemia, eles fizeram pôr em 24 horas. E aí o que aconteceu? Eles demandam o coach e demandam o mentor. Então, o que eles estão procurando hoje? Eles estão procurando muito o coach e mentor. Ou seja, aquele coach que tem as suas capacidades muito semelhantes ao que o seu
o cliente está precisando, o seu coach está precisando. Então, às vezes ele já, não, eu quero um coach que tenha trabalhado na área de produção. Aí você pensa, mas por que precisa ter trabalhado na área de produção? É que o coach que você vai trabalhar, ele trabalha dentro da produção, então é importante que você tenha algum conhecimento para transmitir. E eu sempre falei, né? Eu dizia muito, você para ser coach, você pode ser coach de um presidente de banco sem nunca ter trabalhado em banco. Agora, você não poderia ser um mentor de um presidente de banco se você não trabalhou no banco. Aí a pessoa fala, bom, o que um coach ou um mentor vai fazer com o presidente de um banco ou presidente de uma empresa, um grande... Todos nós sabemos que o cargo de presidente, normalmente, é um cargo muito solitário. Existe a gente diz que é aquela solidão do poder. E aí é que entra o coach. Então, inclusive, é interessante. Muitas vezes, a minha experiência, que com CEOs ou com diretores de empresa, eles ligam às vezes 10 horas da noite. Podemos conversar? E nós vamos conversar. Porque ele quer trocar uma ideia de alguma decisão que ele precisa tomar. Então é muito interessante. Eu costumo dizer que o coach é uma filosofia de vida. O coach é algo assim que quando a gente fala em trabalhar o ser humano, é trabalhar o ser. O coach é você levar as pessoas em um novo patamar. E isso a gente tem trabalhado. Se a gente pensar, Douglas, as várias células que nós temos dentro do GEC, você fala em diversidade, você fala em ferramentas de coach com inovação, você fala como essa célula agora, como coach mentor. E você tem projetos, por exemplo, com jovens administradores. Então, você vê a preocupação nossa desse grupo, que eu posso dizer de excelência, com as várias áreas. Nós poderíamos muito bem, eu acho que a gente estaria confortável se a gente só estivesse falando, por exemplo, em coach. Nós estávamos dentro do nosso objetivo. Mas o grupo é muito mais do que isso. Quando nós nos propomos, por exemplo, a estudar as diversidades, estudar as células do ser humano, tudo isso é muito maior do que coach. Eu acho que, eu não sei o que você pensa sobre isso, sobre essa visão que hoje o GEC tem. Perfeito. Francisco, eu sou um pouco mais novo no GEC, tenho cerca, acho que de 1 ano e meio. Depois eu quero saber quanto tempo que você tem de GEC. E o que eu quero aqui destacar, inclusive, do GEC, além do aspecto que você já mencionou, da diversidade, de fato, você tem psicólogos, você tem neurocientista, você tem administradores, assim como eu e o Francisco, engenheiros. Então, essa multiplicidade acrescenta bastante. E somado a essa questão, é que todos ali fazem trabalho voluntário. E se você estiver conectado em alguma rede do GEC, você não vai ficar recebendo promoção para comprar alguma coisa. Todos estão ali, e aqui no final eu não vou fazer nenhum comercial, venha fazer o meu curso, ou venha fazer sessão de coach comigo, ou com o Francisco. Aqui não é esse o propósito. As pessoas que estão lá estão doando o seu tempo para um bem maior. E qual é o bem maior? O desenvolvimento das pessoas, seja através de coach, de mentoring, entre outras tecnologias. Em breve teremos um evento falando sobre comunicação não violenta, entre outras temáticas em que o GEC vai se apropriando e compartilhando. Eu vejo ali como um centro de excelência, um centro de conhecimento. Eu fico muito feliz de fazer parte do GEC e de outros grupos de excelência, porque eu percebo que o nível ali é muito alto desses profissionais. E essa possibilidade de entregar
para a sociedade. E essa live é uma iniciativa nesse sentido. Quero mandar também um abraço especial para a Priscila, que aqui está, coach formada comigo e que vem fazendo um trabalho, vou aqui destacar publicamente, fantástico em nível financeiro. Ela que está atuando com coach financeiro. Quem tem interesse em seguir profissionais dessa área, fica aqui a indicação da Priscila, viu? Tenho gostado muito dos seus posts. Ô Francisco, e você, quanto tempo que você está no JEC? E conta um pouco dessa sua experiência, sobretudo lá no núcleo que você faz parte, eu não faço parte, sobre a célula, né, para ser mais preciso, sobre ferramentas de coach. Então, eu estou no JEC já acho que mais ou menos uns 4 anos, tá? O JEC tem mais de 10 anos, então eu não sou tão velho no JEC. Quer dizer, eu já passei da puberdade do JEC, tá? Eu estou na adolescência. Mas, por exemplo, nós temos essa célula de ferramentas de inovação. Qual é o conceito? É buscar novas ferramentas que inove, coisas novas. Então, são pesquisas que a gente faz buscando sair um pouco daquelas ferramentas tradicionais que nós conhecemos. Todo mundo conhece, existe um livro de ferramentas de coach, né? Aliás, não vários livros de ferramentas. Não, essa célula está buscando coisa nova, está buscando pesquisar. E nós vamos ter, logo mais, provavelmente já no próximo mês, a apresentação de uma primeira ferramenta, que vai ser uma primeira inovação, que é um estudo que está sendo feito lá dentro dessa célula. E a ideia nossa é, pelo menos até julho, entregar mais 2 ferramentas baseadas em pesquisas, baseadas em coisas em coisas novas. Não é o feijão com arroz, vamos dizer assim, aquele livrinho de receitas, sabe? É coisas novas que possam acrescentar no nosso dia a dia. E essa célula está fazendo esse trabalho aí com muito, vamos dizer assim, com muito esmero. São os profissionais que estão trabalhando. Nós temos lá o Pedro, que está junto conosco, tem a Iraceli, não sei se ela está aí também, tem o Pascoal, enfim, tem um pessoal que a gente está trocando ideia. E olha, você falou uma coisa, tudo voluntário. Então, o que a gente está fazendo? A gente faz para acertar nossas reuniões, a gente tem que fazer olha, é um jogo de gato e rato. Porque todos nós temos nossas vidas profissionais, né? Tem nossos clientes para atender. Então, para casar as agendas é um pouco mais... nós temos dado um jeito, tá? Tem se visto para reunir. É um trabalho bastante diligente que acontece e eu agradeço também. Eu faço parte aí da célula de coach e mentor e nós temos reuniões quinzenais debatendo e também produzindo. Eu volto a dizer a importância de quem tiver interesse nessas áreas de coaching, mentor, que fique conectado com o JEC aqui através do Instagram, Facebook, LinkedIn, porque nós de fato estamos preocupados em produzir um conhecimento de qualidade para todos vocês. Mando um abraço aqui também para o Danilo, que nos acompanha, a Regina, um grande abraço. E eu aproveito aqui e vou beber um pouco da mentoria do Francisco. Francisco, tem pessoas aqui conectadas conosco, tem empresários, por exemplo, o Danilo aqui, que é o CEO, posso dizer assim, de uma empresa chamada Chocolata, para quem gosta de chocolate. O Pedro aqui que está nos acompanhando. Não foi do nada que chegou aquele chocolate no dia certo para você. Foi a equipe da Chocolata que precisamente mandou e tinha até um horário para chegar. E eles conseguiram fazer isso com muito esmero. Mas há sempre essa necessidade de empresários ou de pessoas nas suas carreiras terem que inovar. E você citou a pandemia aí como uma alavanca que, de certa forma, obrigou até as empresas e pessoas a caminharem para essa inovação. Que caminho que você sugere, ou que sugestões, que recomendações você faz
para quem quer dar uma inovada? Em primeiro lugar, eu diria que a pessoa ela precisa olhar para a sua equipe. Eu queria lembrar que as organizações, elas é um sistema composto por ser humano. Queria lembrar também aos empresários de hoje, sabe, que aquela organização, aquele líder que manda quem pode obedece sem juízo, isso já morreu. Embora tenha organizações que ainda praticam, infelizmente. Então, é importante que eles olhem para os seus colaboradores, que desenvolvam as lideranças. O líder, ele tem que estar junto com a sua equipe. O líder, ele tem que estar no mesmo nível. Não existe liderança, por exemplo, onde o líder é acima dos seus liderados. O líder, ele tem que estar ao nível da sua equipe para que ele possa se integrar. Então, hoje a gente trabalha muito a liderança espiritualizada, uma liderança mais humanizada. As grandes empresas, elas têm essa grande preocupação, principalmente agora com essa pandemia, em desenvolver novos líderes, principalmente desenvolvendo algumas competências, como, por exemplo, a inteligência emocional, a autoconfiança, o relacionamento interpessoal entre eles. Então, são algumas competências que hoje é primordial para quem quer liderar uma equipe, liderar uma empresa. Então, eu diria para que os empresários o seguinte: abra os olhos, procure, por exemplo, tratar das suas habilidades interpessoais com os seus liderados, como, por exemplo, a vulnerabilidade, trabalhar a autoconsciência, a empatia entre seus líderes, porque isso, nem todos os líderes, especialmente os que estão na liderança há muito tempo, eles não têm tais habilidades naturais. Então é hora de desenvolver e aproveitar nesse momento de pandemia, que é a hora de desenvolver. E um outro detalhe também que eu tenho notado, por exemplo, isso eu gostaria de conversar agora diretamente aos seus diretores, aos líderes, CEOs. Antigamente, nós fazíamos muito treinamento. O treinamento, ele prepara, então você contratar, a empresa gastava uma nota, contratava um treinamento de uma semana e depois passava 2, 3 semanas, ninguém mais assimilava o que foi proposto. Hoje o treinamento ele tem que ser acompanhado. Terminou o treinamento, produza um processo de coach com os seus liderados, faça um team coach, sabe? Traga esse desenvolvimento. Não para só no treinamento. O treinamento ele é excelente, mas ele é 1 semana, 2 semanas. E ninguém, todo mundo nós sabemos, é um processo de coach. Às vezes, normalmente, o processo de coach dura de 6 a 10 meses. Ainda, além desses 10 meses que você trabalhou, você tem que continuar a soprar na brasinha deles. Eu digo que o coach é arte de soprar brasas. Essa não é uma palavra minha, é uma palavra do Leonardo Volk, que é um coach argentino, e ele tem até um livro sobre isso, e é muito legal. E o coach é isso. Então, por exemplo, não é que terminou. Eu costumo dizer aos meus clientes, aos coaches, quando termina, por exemplo, um processo de coach, a gente tem que fazer o desmame do coach e do cliente. Ou seja, vamos uma vez por mês, vamos conversar com ele, vamos saber se aquele trabalho que foi feito está realmente acontecendo, como que a empresa está vendo os resultados. É importante saber qual o resultado foi obtido, aquilo que você trabalhou logo no início, que a empresa te passou aquele briefing. Como é que está isso agora? Você chegou no que você queria? Então, isso eu acho que é importante. E os líderes de hoje têm que estar atentos. Vocês têm que colocar como coach, como mentor dentro da sua agenda. Isso já não é mais luxo para presidente de empresa. Isso tem que ser a todos os níveis. As empresas que quiserem desenvolver,
tem que fazer coaching. Aliás, um detalhe, esses 3 meses que nós estamos, 3, 4 meses agora, aumentou muito a demanda de coaching entre as organizações. E quando eu digo entre as organizações, não são só grandes organizações. Antigamente nós tínhamos, isso era normal. Hoje, as médias empresas estão requisitando coaching. E são grandes projetos que estão acontecendo. Perfeito. Justamente por perceberem essa necessidade de mudarem, de se transformarem, a questão da digitalização, o coach, ainda que não seja especialista em tecnologia, ele é um especialista em mudança. Logo, ele pode facilitar esse processo, sensibilizando uma equipe, os líderes, o seu coach, o seu cliente e assim por diante. A Rita destaca aqui que participou do simpósio de coach do GEC, realizado lá pelo Conselho Regional de Administração, e aqui nossa gratidão ao Conselho Regional de Administração, que abraça o grupo de excelência e acaba sendo um agente multiplicador. É importante também dizer que nós devemos ter o grupo de excelência, eles têm uma preocupação de trabalhar com os novos formandos de administração, com esses jovens que vão entrar no mercado. E como você tocou no simpósio, né, nós vamos ter, inclusive, vamos ter o simpósio sobre carreira para ampliar um pouco mais essa nossa entrega à comunidade, né? Temos o grupo do programa de jovens administradores, coach para jovens administradores, que eu diria, como digas, a nossa amiga Vera é a joia da coroa, né? Então, ele está aí há anos já, e com um sucesso absoluto, com mais de 250 jovens encaminhados. Enfim, eu acho que o GEC ele cumpre uma missão franciscana, vamos dizer assim. Porque todos os 28 membros são voluntários. E a gente pode dizer que são membros são especiais, né? O que eles trazem para esse grupo é coisa assim de conhecimento, de experiência. Aliás, se a gente for somar os anos de experiência que tem lá dentro desse grupo, acho que dá mais de um século, não dá? Ah, com certeza, com certeza. Dá, quiçá, aí uns 5 séculos. Tem muitos profissionais ali com grande experiência no coaching e experiência de vida. Porque, apesar de o GEC chamar o Grupo de Excelência em Coach, ele abarca também a questão do mentoring, do counseling e outras ramificações. Quero mandar um abraço aqui especial também para a coach Alexandra Bi, que está aqui conectado conosco, fez formação comigo já tem um tempo, é Master Coach, né, Alexandra? Um abraço para você, para o seu marido, para toda a sua família, um abraço. A Cris fez a pergunta aqui, para coaches formados, qual o seu público? O GEC é um grupo de excelência aberto. Recentemente, na nossa última reunião, foi ingressado 4 novos membros, me corrija se eu estiver equivocado. 5? Obrigado, Francisco. 5 novos membros, provavelmente a gente só vai ter abertura para novos membros no ano que vem, quiçá no outro ainda. Como que funciona? Então é um grupo fechado no sentido de que para entrar você tem um processo seletivo bastante rigoroso, com análise de currículo, entrevista e assim por diante. E evidentemente é recomendado que a pessoa tenha uma formação em coach. O Pedro aqui, nosso coordenador, digo, nosso presidente, 6. Nosso líder, destacou 6. Entrou, então, 6 novos coaches. Cris, se você tiver interesse, eu peço que acompanhe o GEC nas suas redes sociais, porque quando houver uma nova possibilidade de ingresso, ali será divulgado. Agradeço aqui a todos presentes. Pode falar, Francisco. Seria interessante, eu estou lembrando aqui, quando a gente fala desse conhecimento todo que tem lá dentro do GEC,
E nós não podemos deixar de ressaltar a célula de longevidade que hoje nós estamos trabalhando, para a terceira idade. Quer dizer, não é bem terceira idade, seria 50 a mais, né? Senão vão bater na gente, né? Mas de que é uma célula que está estudando realmente, porque hoje, vamos dizer assim, o conhecimento, antigamente a pessoa chegava nos 40, 50 anos, ele era colocado do lado nas organizações. Hoje não. Hoje esse conhecimento ele é aproveitado dentro das organizações. E o GEC teve essa preocupação de trazer isso agora nesse ano para estudar um pouco mais e criando inclusive uma célula especial só para trabalhar com longevidade. Perfeito. Manda um abraço aqui do Trigo, meu primo que está aí acompanhando. A Cris destaca que é administradora e coach. Gratidão. Vou conhecer um pouco mais do trabalho e quero trabalhar com empresas. Então, o Cris, por gentileza, nos acompanhe nas redes sociais. Então, nós temos o GEC, né, Grupo de Excelência em Coach, aqui no Instagram. Você também, através da bio do Instagram, vai poder conectar com as nossas outras redes, LinkedIn, Facebook, e através do CRA, Conselho Regional de Administração, no qual eu também convido vocês a seguirem, sobretudo você que é administradora e também os tecnólogos que talvez estejam aqui conectados conosco, porque há sempre um conteúdo de altíssima qualidade e o GEC, como grupo de excelência, sempre promove e entrega conhecimento através da mídia, dos canais, mais especificamente do Conselho Regional de Administração. Eu quero citar aqui, até aproveitando a fala do Francisco, que um estudo sobre o futuro do emprego do Fórum Econômico Mundial destacou uma série de habilidades fundamentais para os próximos anos. E entre as habilidades, destaca essa questão da liderança, da influência social, como você mencionou, e principalmente a criatividade, originalidade e iniciativa. Aqui nós estamos pensando e compartilhando um pouco sobre a importância das pessoas e das organizações inovarem. E para inovar, você precisa mudar. E, sem sombra de dúvida, o coach é o profissional que pode te ajudar nesse processo. Ele é um especialista em mudança. Você também pode acelerar esse processo de mudança quando você tem um mentor, que é uma pessoa que já tem uma experiência, já tem uma expertise, que vai mostrar, orientar, mostrar caminhos nesse processo. Agradeço a Silva, que também está aqui conectada conosco, um grande abraço, o Leonardo, a Cris Cunha, a Cristiane, e os números aqui vão crescendo de pessoas conectadas. Receba aqui meu abraço. Eu vou abrir pela última vez para perguntas. Se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente já está chegando ao final desta live. Eu passo para o Francisco. Francisco, nos fale um pouco da sua experiência no coaching e no mentoring. Você que é membro do ICF, me fala um pouco da sua experiência nessa área de coach, de mentoring, e como que você tem atuado. Eu, como coach, hoje associado na ICF, que é a ICF, acho que todos sabem, é uma organização mundial. Nós estamos mais em 148 países, e ela, tal como o GEC, ela tem um código de ética que tem que ser respeitado. E dentro dessa profissão, que eu abarco uma profissão, tem pessoas que veem o coach como vamos dizer assim, uma segunda opção, né? E às vezes eu me pergunto, você vive de coaching? Eu falei, eu vivo de coaching. Eu sou coach, eu não tenho outra profissão. Já tive, como você sabe, fui empresário durante 35 anos, tive outras empresas. Hoje eu vivo de coach e procuro transmitir esse meu conhecimento às pessoas, porque uma das minhas missões, quando eu fiz a minha transição de carreira, a minha missão era ajudar as pessoas a serem mais felizes.
E como que você pode ajudar as pessoas a serem mais felizes? Puxa vida, felicidade. Você vai falar felicidade dentro da empresa, né? E eu acho que as pessoas, quando se encontram, quando elas trabalham o seu propósito, a sua missão, elas vão buscar felicidade. Então, o coach o coach hoje ele trabalha muito o ser humano e essa experiência que eu procuro passar aos meus clientes. Trabalho muito o autoconhecimento e principalmente o desenvolvimento de liderança. Isso eu tenho trabalhado bastante agora ultimamente, principalmente com a pandemia, né? A gente tem sido muito requisitado para trabalhar. Você citou das competências que foram agora do Fórum Internacional, né, de Davos, e realmente existem muitas dessas competências que são trabalhadas hoje. E eu sempre digo que tornar-se um líder é uma jornada para toda a vida. Não é assim. Exige coragem e tem que se autodescobrir. Um líder, simplesmente você não faz um líder. Um líder, ele se constrói durante toda a vida. Então, para isso, precisa ter coragem. E precisa ter um novo olhar. Você precisa estar atento ao mundo, ao que está acontecendo hoje. Você precisa aprender a errar, porque um líder ele só sobe depois que ele erra. Muitas vezes a pessoa tem medo do feedback, né? Feedback é a melhor coisa, desde que seja construtivo. Então ele tem que trabalhar em cima disso. E, principalmente, o líder tem que ter coragem para mudar. Muito bem. E você que está nos acompanhando, tem coragem de mudar? Tem coragem de contratar um coach ou um mentor para te ajudar nessa jornada? Eu aproveito aqui a fala do Pedro Panos, que está aqui nos acompanhando desde o início. Receba meu abraço e a nossa gratidão. Ele indica aqui o YouTube. Quem tiver interesse, é só entrar lá no YouTube do CRA São Paulo e você vai ter uma amostra desse trabalho que o Jack faz. Em especial, a Rita, que estava aqui, ela citou aí um dos grandes trabalhos que nós fizemos em 2000, que foi o simpósio de coach na trilha. Na trilha do conhecimento. Na trilha do conhecimento, nós mostramos um caminho bastante interessante para que você possa se redescobrir. Este momento de pandemia, ele demanda do profissional essa necessidade de se flexibilizar, de se ajustar, de recriar. E o coach, evidentemente, ele ajuda. Eu agradeço aqui o Pedro, que colocou também o link direto desse que foi o 4º simpósio de coach. O GEC, eu volto a dizer aqui, é uma instituição sem fins lucrativos. Aliás, é um grupo. A instituição em si é o conselho de administração, que nós fazemos parte, e vem realizando eventos. Eu tive a oportunidade de participar juntamente com o Francisco e toda a equipe. Isso que é bacana. Ali ninguém está querendo se vender. Ali todos estão trabalhando em prol do bem comum. Em prol do coach, em prol do mentor, em prol das pessoas, das organizações. Então eu faço aqui o apelo para que você se conecte conosco nessas redes. Agradecido, Francisco, agradecido a Rita, que acompanhou e deu inclusive aqui o feedback, ao Pedro e tantos outros aqui que se conectaram conosco, Leonardo, Edu, a Cris, que provavelmente vai nos acompanhar a partir de agora, a Mia, a Alexandra Mi e tantos outros. Quer deixar uma mensagem final, Francisco? Eu gostaria de salientar a todos que nos estão acompanhando e renovar algo que você já falou, Douglas, e que eles acompanhem nossas atividades. É importante que acompanhem o que o Grupo de Excelência em Coaching do Conselho de Administração de São Paulo está fazendo. Que entre na nossa live, que nas próximas lives, que participe dos programas que nós oferecemos, programas tanto de carreira, como programa de jovens administradores, através dos artigos que nós publicamos, é importante eles estarem atentos, sempre tem alguma coisa de bom. Mesmo que você não goste de ler,
pega alguma coisinha lá que eu te garanto que vai fazer a diferença na sua vida. E se você realmente não querer ler, veja as lives nossas, veja os vídeos que esse grupo está fazendo. Sabe? Nós sempre temos alguma mensagem. E que essa mensagem que vocês amanhã e depois podem aproveitar, lembre-se, são pessoas de um grupo de excelência e que são voluntários. E que a nossa missão é ajudar as pessoas. É fazer das pessoas um ser humano muito melhor. Então, vem atrás, procure se inteirar em tudo que nós estamos fazendo. E eu queria agradecer, então, essa oportunidade de a gente poder trocar um pouco mais essa ideia, de falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, Douglas, dentro da célula de coach mentor, falar um pouco da célula de ferramentas e inovação, lembrar do programa de jovens administradores, falar da célula de longevidade, da célula de diversidade, enfim, dos vários trabalhos que estão sendo realizados e lembrar também, é importante que nós temos uma participação no CONAR também, que é no CONAD, que é o do Conselho Regional de Administração, né? Sim. Que é... ENCOAD. Desculpa, ENCOAD. CONAR é o Congresso de RH. Já estava falando assim, olha, a gente está no Congresso de RH, eu não sabia. ENCOAD. ENCOAD. Mas muito bom. Então, é muito bacana, a gente está aqui trocando ideia, podemos voltar mais vezes e vamos em frente, né, Douglas? Vamos em frente. Mais uma vez agradecido, Francisco. Eu tenho um último pedido. Acompanhe o Francisco também no Instagram. Francisco Penteado do Neto. Francisco Penteado Neto. E além de você ter dicas de coach, você também vai ter dicas de pratos fabulosos, porque pelo que me consta que ele gosta muito de cozinhar. E talvez, Francisco, numa próxima live, a gente possa falar sobre cozinha, coach e mentor, porque pelo visto aqui, quem sabe, você é um né? cozinheiro de mão cheia aqui. Agradeço mais uma vez a Nocilene que nos acompanhou, ela que é responsável pelos eventos, receba o nosso abraço, a Rita, o Pedro Panos aqui também, que é o coordenador. Aproveitem, sigam o Pedro Panos, ele faz um trabalho muito bacana também nas suas redes sociais, falando sobre carreira. A Nocilene, que faz um trabalho de mentor fantástico, um outro trabalho voluntário que a Nocilene faz. Então, nós estamos aqui muito mais pelo amor às pessoas e ao processo que certamente já tocou a nossa vida de maneira singular e que a gente deseja que toque também a sua. Mais uma vez agradeço. Marquem aí seus amigos para que a gente possa, numa corrente do bem, levar informações valiosas. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e principalmente saúde. E lembre-se que nessa fase que nós estamos passando, nós precisamos cada vez mais amor ao próximo. E vamos dar as mãos e vencer, né? Muito obrigado a todos. E obrigado, Douglas. Obrigado a todos aí pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui muito gostoso. Voltaremos mais vezes, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.